Vamos falar um pouco de três pessoas interessantes na América, no cenário americano atualmente: Nayib Bukele, Javier Milei e Donald Trump. Bom, as pessoas têm me perguntado muito, eu estou aqui com uma listinha de nomes a qual eu estou olhando que me pedem para comentar sobre esses fatos. Eu acho muito legal, acho muito bacana que a gente fale sobre eles. Bom, o Donald Trump é uma figura política, empresarial, muito conhecida nos Estados Unidos. Ele vem com uma ideia de unir de novo o que foi separado nos últimos anos, segundo ele. Bom, eu acho que esse sentimento de união é muito importante de se ter de novo. Eu sempre estou batendo nessa tecla que a gente tem que buscar isso. Não importa em que país a gente esteja, a gente tem que buscar a união das pessoas e das classes sociais e econômicas. E também com outros países. Então, Donald Trump tem um ponto muito interessante nessa questão de unir as classes por temas que as pessoas estão debatendo que acham complexos. Vou dar um exemplo que é a imigração e as guerras, tá? Eu sou totalmente contra a guerra da Ucrânia. Eu não concordo com o que está acontecendo e com os sacrifícios que as pessoas estão passando, estão morrendo. Eu não concordo, tá? Eu acho que a gente deveria ter uma conversa e acabar com aquilo, porque quem sofre é o povo. Ele tem essa ideia de tentar trazer o diálogo para que aquilo ali não continue, porque é uma aberração. É uma aberração. Outra coisa que ele coloca é a questão da imigração que eu falei aqui. Bom, quando você fala de imigração, você tem que pensar no seguinte: as pessoas estão procurando algo melhor. Estão saindo dos seus países, estão buscando algo melhor, estão querendo ajuda, estão querendo socorro, e lá nos Estados Unidos elas estão encontrando. Agora o país está sobrecarregado, porque chegam pessoas que ninguém sabe quem são, às vezes perdem seus documentos, estão perdidas na vida, doentes, frágeis, e aí precisa de tratamento, e aí precisa achar um local para aquela pessoa. Então tudo isso é um excesso. A ideia dele é que essas pessoas voltem para os seus países e que eles deem conta dessas pessoas. Então, ele coloca que as pessoas devem voltar para os países delas e que os países sejam responsáveis pela segurança dessas pessoas. E quando eu falo segurança, eu falo na segurança alimentar, na segurança de vida, e por aí vai, o que eu concordo. O fato de uma pessoa querer ir trabalhar em outro país ou viver em outro país não significa que ela não possa viver no seu próprio país. Essa é uma ideia muito estranha que a gente não pode alimentar. A gente não pode naturalizar que uma pessoa tem que ir embora do país para poder sobreviver. Isso é irracional. Não só em seu país com condições de trabalho ou se chegarem nos Estados Unidos. Eu concordo e muitas pessoas concordam. Não é rejeição, isso é arrumação. Por que é que uma pessoa sai de um lugar para outro assim? E por que é que aquela pessoa não consegue dar condições, e eu estou falando da pessoa país, para aquelas pessoas sobreviverem? Então é isso que ele questiona. Bom, aí, continuando aqui sobre o Javier Milei, eu acho que é muito interessante a gente pensar no que ele está propondo. A Argentina ela vivenciou crises econômicas monumentais e um descontentamento do povo com relação aos seus governantes. O Javier Milei, ele atualiza as pessoas nesse sentido de tentar fazer com que elas entendam que vão ter garantias do Estado para que elas possam ter emprego, para que elas possam ter um trabalho melhor, e enfim. Então, existe controvérsias como governante, existe, mas a maioria do povo argentino está muito contente com ele, e por isso ele foi eleito. Continuo acreditando que ele deve tentar se manter como uma liderança para seu povo, conforme o povo quis e escolheu. E isso é uma coisa que ele vai estar tendo que lidar com diferenças dentro do seu próprio país e fora. Agora, eu acho que ele deve ter bom senso no diálogo. E penso eu, espero, que ele esteja tentando ter. Bom, e com relação ao senhor Nayib Bukele, algumas pessoas chamam ele de Bukele, eu vou chamar de Bukele porque não tem acentos no nome dele, né, que gerem na minha língua essa fonética. Bom, então, o senhor Bukele, eu acho muito, assim, como que eu posso dizer para vocês? Eu tenho muita admiração por esse senhor. Muita admiração por esse senhor. Por quê? Porque ele está tentando fazer o que não é fácil, depois de muita crise e violência. Ele está tentando fazer com que o país dele
saia de uma perspectiva e entre em outra perspectiva, e ele conseguiu fazer isso. El Salvador já foi considerado o país mais perigoso do mundo. E o senhor Bukele, ele conseguiu resgatar, junto com o povo, porque não foi sozinho, uma recolocação desse país em um ambiente mais agradável. Lá em El Salvador existiam grupos de pessoas conhecidos como pandilhas ou pandilas, e esses grupos viviam em guerra entre si, entre uns com os outros e com a população em geral. E as pessoas estavam desesperadas, não tinha mais visitas turísticas, fábricas fecharam, não tinha emprego. A única maneira que ele teve de fazer com que voltasse a paz naquele lugar foi que isso passasse, que as pessoas pudessem sair na rua, que as pessoas pudessem andar de noite, que pudessem ir trabalhar sem aquelas brigas que haviam e aquela guerra social que foi instaurada ali por grupos, que não é a população toda, eram grupos isolados. Ele criou locais que foi motivo de muita crítica por muitas pessoas e que ele não voltou atrás, ele ficou irredutível, onde essas pessoas que criavam o caos foram colocadas para se ressocializarem, estudarem e aprenderem coisas lá dentro e ter disciplina para que quando saiam estejam mais calmos e controlados e que não venha prejudicar ninguém. A minha admiração por ele se dá por um fato, a coragem. Esse é o fato que eu tenho assim mais admiração por ele. Ele realmente foi muito corajoso e acho que deve continuar porque ele está sendo um exemplo para muitos países de ordem, de controle, de uma situação muito negativa que estava fora do controle. E graças a Deus, a essa coragem dele, as pessoas estão podendo respirar melhor. Hoje, o país já recebe mais turistas e em 95%, segundo dados do próprio país, já caiu a violência por ali. Então as pessoas já conseguem andar na rua, já conseguem fazer as coisas sem ter o risco de estarem no meio de uma guerra civil e de pessoas que se odeiam por nada. Então falar do Nayib é falar de uma pessoa que está tentando manter o país em equilíbrio. E eu sou muito favorável a isso, desde que ele não venha fazer mal a ninguém. E o fato dele pegar uma pessoa e colocar em um local de ressocialização não é fazer mal. Ele está tentando fazer com que aquela pessoa seja diferente, que aprenda alguma coisa de bom e que saia dali diferente. Porque como ele não estava bem. Eu acho que é uma pessoa muito favorável para que a gente observe e o que ele fez. Um abraço para você, muito obrigada pela presença, até logo. Fica com Deus.